Esta presidência solicita que todos os vereadores se levantem. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência solicita ao novo vereador Cleiton Silva que proceda à leitura de um trecho da Bíblia. Pode ler, presidente? Não. Salmo 24, versículo 1 e 2. Visto que do Todo-Poderoso não se encobrirão os tempos, por que não vêm os seus dias, os dias que o conhecem? Até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam, levam os jumentos do órfão, tomam em penhor o boi da viúva. Eu vou ler mais um versículo. Desviam do caminho dos necessitados e os miseráveis da terra juntos se escondem. Obrigado. Podemos assentar. Essa presidência solicita aos novos vereadores que registrem presença. Havendo o número regimental, essa presidência dá por iniciar a presente sessão. Em observação ao parágrafo 5º do artigo 208 da Resolução 44/1992, o expediente ficará reduzido a 3 horas contadas a partir da hora fixada para início da sessão. Esta presidência comunica à Casa serão enviados ofícios de condolências às seguintes famílias enlutadas. Relação de falecidos da semana de 5/10 a 11/11 de 2018. Está errado aqui a 5/10, não, seria 5/11. Agenor Fernandes dos Anjos, Alzemira Apetite Bezerra, Américo Bucherre, Antônia de Oliveira Muniz, Antônio Carlos de Souza, Antônio Elias Gomes, Antônio Luiz Escriminho, Antônio Luiz de Paula, Bruna Valéria Ferraz Manduca, Edna França Rabelo, Fátima de Pádua Filipine, Cláudia Helena Modena, Hermano Seron, Ida Bove Giusti, Isualdo Bilato, João da Silva, João Nonato dos Santos, José Aparecido Tezada, Juraci Martins Bittencourt, Lázaro Alves, Luiz Carlos Serpeloni, Margarida Gomes de Oliveira Beck, Maria Aparecida dos Santos Batistella, Maria Lourdes Rocha, Maurício Rodrigues Marques, Rafael Antônio Pereira Ferreira, Rafael Fernandes Filho, Selmo de Lima Silva, Sônia Maria Souza dos Santos, Walter Antero do Carmo, Vladimir da Silva. Podemos assentar. A presidente solicita à primeira secretária da mesa que proceda à leitura da matéria do expediente, iniciando pelas matérias recebidas do senhor prefeito municipal. Limeira, 7 de novembro de 2018. Excelentíssimo senhor José Roberto Bernardo, presidente da Câmara Municipal. Assunto: encaminha projeto de lei complementar.
vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar projeto de lei complementar que revoga a Lei Complementar 484, de 17 de setembro de 2009. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a justificativa necessária à sua apresentação, bem como documentação anexa, no sentido que a mesma faça parte integrante do projeto de lei complementar ora apresentado. Solicitamos que a presente proposta de lei complementar seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores, em regime de urgência, de conformidade com o artigo 55 da Lei Orgânica do Município. Mário Celso Botion, Prefeito Municipal. Encaminhe-se às comissões competentes. Limeira, 6 de novembro de 2018. Excelentíssimo senhor José Roberto Bernardo, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Senhor presidente, venho à ilustre presença de Vossa Excelência com fundamento no artigo 81, inciso 27 da Lei Orgânica do Município, a fim de requerer respeitosamente a prorrogação do prazo de 15 dias, além do prazo regimental, com o objetivo de responder os ofícios abaixo descritos em virtude dos assuntos constantes dos requerimentos protocolados nesta Prefeitura Municipal merecerem uma análise mais apurada por parte das secretarias municipais e autarquias que compõem o Poder Executivo Municipal. Ofício 3535, de 2018. Certa do entendimento e compreensão de Vossa Excelência, apresento nesse ensejo meus protestos de autoestima e distinta consideração. Denise Aparecida Rodrigues, chefe da Divisão de Legislativo. A mesa recebe esse ofício e informa os senhores vereadores que estará à disposição de todos na secretaria. Limeira, 7 de novembro de 2018. Excelentíssimo senhor José Roberto Bernardo, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Senhor presidente, venho à ilustre presença de Vossa Excelência com fundamento no artigo 81, inciso 27 da Lei Orgânica do Município, a fim de requerer respeitosamente a prorrogação do prazo de 15 dias, além do prazo regimental, com o objetivo de responder os ofícios abaixo descritos em virtude dos assuntos constantes dos requerimentos protocolados nesta Prefeitura Municipal merecerem uma análise mais apurada por parte das secretarias municipais e autarquias que compõem o Poder Executivo Municipal. Ofícios 3530, 3537, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3547, 3548, 3549, 3550, todos de 2018. Certa do entendimento e compreensão de Vossa Excelência, apresento neste ensejo meus protestos de autoestima e distinta consideração. Atenciosamente, Denise Aparecida Rodrigues, chefe da Divisão de Legislativo. Mesa diretora recebe esse ofício e informa a todos os vereadores que estará à disposição de todos na secretaria. Limeira, 8 de novembro de 2018. Ao senhor José Roberto Bernardo, presidente da Câmara Municipal. Assunto Resolução 700/2017. Senhor Presidente, em atendimento à Resolução 700/2017 da Mesa Diretora e considerando a obrigatoriedade da denominação de logradouros, ruas e avenidas por meio de lei promulgada pela Egrégia Câmara Municipal de Limeira em nosso município, dispomos das seguintes praças, ruas e estradas em nosso cadastro imobiliário, que até a presente data não constam lei ou decreto de denominação. Reiteramos que a redação do projeto de lei de nomeação de praças devem constar o número de inscrição do cadastro municipal em razão do cruzamento de informações nos sistemas digitais de cadastro e georreferenciamento. Solicitamos a prioridade na aprovação dos prolongamentos e alargamento de ruas e avenidas já denominadas, que constam em nosso cadastro imobiliário e que necessitam da sua oficialização em lei municipal para a emissão de documentos ao cartório de registro de imóveis. Seguem a lista em anexo, respeitosamente, Juliano Forte, diretor de licenciamento. A presidência recebe seu ofício da Prefeitura
A Secretaria Municipal de Urbanismo informa a todos os senhores vereadores que estará à disposição de todos na Secretaria. Senhor presidente, passaremos agora para as matérias vindas do Legislativo. Então, Projeto de Lei 250 perpetua o nome do padre Vladimir Barbosa Erkit no Centro de Referência de Saúde e Lazer do Idoso, sob inscrição cadastral 3404-0100000, Limeira. Autoria do vereador Antônio Franco de Moraes. encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de Lei 252. Assunto: modifica o parágrafo 5º do artigo 4º da Lei Complementar 111, de 12 de abril de 1993, e as suas alterações posteriores, e dá outras providências. Autoria do vereador Anderson Cornélio Pereira. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de Lei 253 dispõe sobre a obrigatoriedade de o Poder Executivo contratar a pólice de seguro contra incêndios e furtos, roubos de veículos automotores para ressarcimento dos usuários do sistema de estacionamento rotativo, área azul, e dá outras providências. Autoria do vereador Anderson Cornélio Pereira. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de Lei 254 dispõe sobre a fixação de placa informativa referente à Lei Municipal número 4661/2011, relativa à conscientização, prevenção e combate ao bullying escolar no Sistema Municipal de Ensino do município de Limeira, e dá outras providências. Autoria da vereadora Lucinês Aparecida Bogo. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de Lei 255 perpetua e denomina o nome de Dr. José Joaquim de Paula Matias no prédio do CSF, localizado na rua José Carlos Piffer, número 148, no bairro Jardim Boa Esperança, de inscrição cadastral 20550030000. Autoria da vereadora Lucinês Aparecida Bogo. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de Lei 256 perpetua o nome de João Batista Borelli na praça localizada no canteiro central da Avenida Frei João das Mercês, Nossa Senhora das Dores, entre a rua Júlio Orsi e rua Renato Moretti, inscrição cadastral número 26730010000, no município de Limeira. Autoria do vereador Wagner Barbosa. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de Lei 257 institui no âmbito do município de Limeira e inclui no calendário de eventos do município o evento Pedala Robinho, que acontece no mês de outubro de cada ano. Autoria do vereador Sidney Pascotto e Claudemir Vieira. Encaminhe-se às comissões competentes. Substitutivo número 67 ao projeto de resolução 46. Assunto: altera a ementa e o artigo 1º e acrescenta o parágrafo 2º no artigo 1º da Resolução 743/2018, que institui o diploma Reconhecimento do Futebol Amador de Limeira, no âmbito do município de Limeira, aos jogadores, membros das comissões técnicas e dirigentes que se destacam por sua participação nos campeonatos. Autoria: vereador Wagner Barbosa. Encaminhe-se às comissões competentes. Substitutivo 68 ao projeto de lei número 32/2018. Dispõe sobre a criação da doação voluntária de auxílio espontâneo aos hospitais Santa Casa de Misericórdia e Sociedade Operária Humanitária de Limeira. Autoria do vereador Wagner Barbosa. Encaminhe-se às comissões competentes. Emenda número 304 ao projeto de lei 198/2018. Assunto: emenda aditiva ao projeto de lei 198/2018. Autoria da vereadora Érica Cristina Tanque Moya. Encaminhe-se às comissões competentes. Passaremos agora aos requerimentos, senhor presidente. Um minuto. A sessão está suspensa por um minuto. Questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem, vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, para que os nossos trabalhos possam ser acelerados, visto que hoje nós temos homenagem, para que nós possamos pedir para que os líderes possam ter anuência deles, para que possa ser lido somente a ementa ao número
e o autor dos requerimentos. Obrigado, presidente. E da anuência dos líderes. Marco Xavier. Sim, presidente. Toninho Lubogo. Sim, senhor presidente. Cleiton Silva. Sim, presidente. Doutor Marcelo. Sim, senhor presidente. Leitura, primeiro secretário. Conforme foi determinado pelos líderes. Requerimento 678. Requer informações ao Poder Executivo sobre as medidas de segurança na rodoviária. Autoria do vereador Marcelo Rossi. Em discussão. Eu desejo, senhor presidente. Com a palavra, vereador Marcelo Rossi. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público presente, dos demais meios de comunicação que nos acompanham. Esse requerimento, ele é simples, senhor presidente, porém, ele tem uma importância na compreensão da segurança da região da nossa rodoviária e do terminal rodoviário. Cito também as outras localidades próximas àquela região. O nosso requerimento, ele visa praticamente querer saber do Executivo quais medidas estão sendo adotadas para garantir a segurança dos cidadãos que utilizam a rodoviária, especialmente no período noturno. Quantos guardas civis municipais e ou vigilantes estão designados para fazer a segurança daquele local, além do patrimônio? E qual o número de espécies de delitos registrados naquela região no ano de 2017 a 2018? Esse requerimento, vereadora Constância Félix, ele veio por solicitação de uma munícipe que durante um período da noite estava naquele local e foi abordada por um indivíduo. Felizmente não teve consequências agravantes, alarmantes, porém ela se viu desamparada, pois não tinha a quem recorrer, visto que muitas vezes pelo avançar do horário, né, nós temos pessoas que trabalham, deixam o seu trabalho tarde da noite, alguns ingressam na faculdade ou nas próprias escolas de ensino da cidade, e muitas vezes o movimento naquele local, ele é um movimento já meio que planejado, meio que programado. A pessoa mal intencionada, ela busca estudar os nossos atos, os nossos movimentos, e isso geralmente gerou insatisfação dessa munícipe, que percebeu já há alguns dias estar sendo observada por esse indivíduo. E não é que por infelicidade ela foi abordada por ele, porém sem consequências. Mais outras pessoas estavam ali naquele momento e puderam, naquela condição, né, chega aqui, conversa ali, não teve condições mais agravantes. Então esse requerimento, para a gente poder ter embasamento até, saber até que instâncias nós podemos recorrer dos direitos dos munícipes, nós estamos fazendo esse requerimento para termos argumento e termos compreensão da real necessidade daquele problema, visto que já é um problema antigo. Aquela região ali da estação rodoviária, muitos se falam. Eu já tive requerimentos passados também solicitando um estudo, um levantamento para poder fazer uma área de lazer, de gourmet, de eventos sociais, de eventos culturais naquela localidade. De repente, a implantação de uma guarda efetiva, né, uma guarda civil, de uma guarda do município naquela localidade, para podermos dar esse respaldo à população que tanto precisa. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Eu quero. Desejo também. Constância Félix, depois Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente, Marcelo, vereador Marcelo Rossi, esse requerimento, ele me chama a atenção, a gente às vezes passa despercebido, a gente começa a tocar em um assunto, de repente a gente passa despercebido e o assunto retorna e a gente realmente vê que não mudou nada. Né? Eu diria que aquilo ali para mim praticamente eu vejo aquilo como uma terra de ninguém, aquele espaço aí como terra de ninguém. E eu posso falar isso, porque eu tenho um parente meu próximo, que ele não gosta de avião, ele anda de ônibus. E aí o que acontece? Está sempre por ali, sou eu que levo. Né? Então eu estou sempre por ali. O bom ali é que tem os taxistas, viu?
O bom ali é que tem os taxistas, a gente se sente um pouquinho mais seguro com os taxistas, porque guarda municipal eu realmente não vi lá ainda. Não sei, pode ser que esteja lá para baixo, eu não vi. Eu estou lá sempre, inclusive semana passada eu estive lá, não vi. E uma das coisas que eu gostaria, inclusive, eu vou fazer um questionamento, onde foi parar todo aquele material que a prefeitura comprou, que uma época, não sei se vocês lembram, nobres vereadores, que o prefeito disse que ia fechar às 10 a rodoviária, aí eu vim com esse questionamento aqui, muitas pessoas me procuraram, porque ele queria fechar aquela parte de cima, e as pessoas iam ficar sem banheiro, aí ele comprou todo aquele material de baixo ali, as ferragens para fechar toda a parte de baixo, né? Uma boa pergunta, onde foi parar esse material, né? Porque ela manteve aberta e o material, né, dinheiro público jogado fora, deve ter em algum lugar aí escondido esse material. E aquele local ali é lugar de ninguém, é terra de ninguém. Eu vou lá, eu ando lá dentro, realmente dá medo mesmo. As mulheres, principalmente as mulheres, eu fico muito preocupada com aquelas mulheres que eu vejo andando ali durante a noite, porque eu normalmente busco à noite, né, levo cedo essa pessoa e às vezes eu vou daí 2, 3 dias buscar. E eu fico só observando, né? Mas aquilo ali para a prefeitura acho que não existe, não. Eu não estou vendo nenhuma melhoria, já em 2 anos não vi nenhuma melhoria ali. É uma terra de ninguém. Que as mulheres da nossa cidade, que usam muito, inclusive não só da nossa cidade, de outras cidades, né? É que nem a Vossa Excelência disse, dá para saber qual é o público, dá para você saber. Inclusive a gente vai lá, como eu estou de vez em quando, lá a gente vê que o público ali, praticamente tem umas pessoas que a gente acaba vendo às vezes que a gente volta lá. Lamentável nós temos, inclusive, isso já era um projeto antigo, daquela baixada ali, fazer exatamente, inclusive foi comprado o espaço, na época do Silvio Espaço, ali onde hoje é o Ceprosom, foi feito ali o terminal, a ideia era aquela mesmo, transformar aquele espaço ali num espaço gourmet, a ideia era essa, mas enfim, não deu continuidade, é o que a gente vive, aquele caos que a gente está cansado de falar aqui e ouvir. Infelizmente, temos que continuar ainda, não sei por quanto tempo, conviver com a rodoviária daquele jeito ali. Muito obrigada, senhor presidente. Alguém mais deseja discutir o requerimento? Com a palavra a vereadora Érica Tanque. Senhora presidente, nobres pares, público que nos acompanha, minha boa tarde. Doutor Marcelo, realmente uma área que necessita de investimentos. Nós temos ali não só a rodoviária, mas como também ainda o terminal. Uma área histórica. Eu gosto muito dos prédios que ali tem. Gosto da ideia de um centro cultural, como é a região de Santos, ali no Museu do Café, uma região também antiga, e acho que precisa uma revitalização de todo aquele local. Tenho enviado também algumas coisas já há tempo à prefeitura e até pedido de comerciantes ali da região quanto à iluminação. Já falei nesse plenário da possibilidade de ali ser um local, quando o vereador Lemão estava falando sobre a iluminação de LED, que acho que seria um ganho ali para toda a população. Já apresentei também a intenção de que fosse colocado também a barreira digital, ou a cancela digital, me desculpa, me falta o nome agora, mas todo esse sistema que temos de controle das entradas da cidade, a rodoviária não deixa de ser uma entrada também da cidade, que fosse monitorada também pela Guarda Municipal, do mesmo jeito que todas as entradas da cidade o são. É um processo que essa casa, com certeza, deve continuar fazendo para que a gente chame a atenção e participo da mesma ideia de que aquela área é uma área extremamente bonita para que a gente possa fazer uma parte cultural. Muito obrigada, senhor presidente. Ficarei de olho na resposta do requerimento, doutor. Algum outro vereador deseja discutir? Eu desejo. Com a palavra o vereador Nilton Santos. Boa tarde a todos os vereadores, senhora presidente, público presente. É muito importante um requerimento do doutor Marcelo que mostra uma preocupação que todos nós temos com aquela área ali, com aquela região e principalmente com a rodoviária. Eu fiz um requerimento semana passada perguntando a respeito do Fundurb,
ou seja, daquelas contrapartidas em dinheiro que o empresário paga quando ele quer construir um empreendimento na nossa cidade. Isso poderia ser revertido, uma contrapartida, pelo menos para aquela área ali, porque é algo de urgência. Eu já estou no meio do meu segundo mandato, a vereadora Érica Tanque também, a doutora Mayra e mais alguns aqui, e a gente sempre pede isso, desde o outro mandato, desde o outro prefeito. Pelo menos uma pintura na rodoviária tinha que ser dada. Eu vejo desta forma. E tem um requerimento que, se não foi lido enquanto eu não estava aqui, vai ser lido, perguntando o que é feito com o dinheiro do Fundurb. Porque o dinheiro do Fundurb, ele é para que possa ser investido como contrapartida aonde está necessitando. Se há algum empecilho na lei, que essa lei volte aqui para a Câmara e que a gente possa abrir ela para usar esse valor. Eu vou ter acesso a quanto tem no Fundurb, o que está sendo feito com esse valor, porque até então, o que eu tenho notado é que essas verbas que são contrapartida de empreendimentos têm sido de boca. Mas eu vou ter a informação se tem algum parâmetro e o que é feito com esse dinheiro, se nós podemos destinar parte destas verbas que tem no Fundurb justamente para essas coisas, porque nós, vereadores, somos cobrados. Vai comprar uma passagem lá na rodoviária para o senhor ver se os donos de guichê ou pessoas que estão ali não vão reclamar. Agora há pouco teve uma reforma no banheiro, mas foi meia boca. Foi algo que eu vejo que tem que se paralisar e fazer o negócio como tem que ser feito. Porque uma das reclamações minha foi que quando se lavava o banheiro lá em cima, caía água em quem estava esperando o ônibus lá embaixo. Isso é um absurdo numa cidade de 320 mil habitantes. Outro dia deram risada da minha fala, que eu disse que nós não somos mais uma limeirinha e somos uma limeirona. Mas a nossa limeira está crescendo a cada dia e precisa de pessoas que zelem com amor e com carinho por ela. Nós, vereadores, estamos fazendo isso para ajudar o Executivo. Muito obrigado, senhora presidente. Algum outro vereador deseja discutir? Não havendo, o próximo requerimento. Requer informações ao Poder Executivo referente à coleta de lixo reciclável em Limeira. Autoria do vereador Marcelo Rossi. Alguém deseja discutir o requerimento? Não havendo, ao Executivo. 684 requer informações ao Poder Executivo sobre as terras do Horto Florestal de Limeira. Autoria do vereador Marcelo Rossi. Alguém deseja discutir o requerimento? Não havendo ao Executivo e colocando que o requerimento 678 também ao Executivo. 685 requer informações sobre a segurança noturna no Centro Comunitário do Jardim Piratininga, no município de Limeira. Autoria da vereadora Constância Berbit Dutra. Alguém deseja discutir o requerimento? Gostaria. Com a palavra, a vereadora Constância. Senhora presidente, nobres pares, plateia presente, esse requerimento eu fiz referente a esse local, mas, na verdade, isso acontece na cidade toda. Mas como uma munícipe veio me procurar, e ela estava muito brava mesmo, porque aqui, que é esse espaço que nós temos aqui do lado da Câmara Municipal, ela vem a pé, ela anda, acho que 8 quilômetros, a pé, para trazer o filho dela para nadar. Ele nada aqui. Só que ela chegou aqui, entraram pessoas aí, vândalos, quebrou tudo, jogou tudo dentro da piscina, ela teve que voltar para casa com o menino. Então, ela estava muito brava. Então, a pergunta é, nós temos alguém nesses espaços fazendo, pelo menos uma ronda, passando por aqui de vez em quando? Então, esse requerimento, eu pergunto exatamente isso, mas a gente até sabe a resposta,
mas a munícipe, inclusive, eu falei para ela, infelizmente, eu vou ter que dizer para você, vou te mandar o requerimento, a resposta, porque eu encaminho para todas as pessoas que me procuram, eu encaminho a resposta que o executivo me encaminha e eu mando para as pessoas. Vou encaminhar a resposta, mas com certeza vai dizer que não temos guarda nesse local, porque se nós tivéssemos um guarda municipal ali, ela não teria passado por isso. Então, esse requerimento visa saber o que já sabemos. Não temos aí quantidade suficiente para atender e, infelizmente, uma cidade, como diz o pastor, de 320 mil habitantes, nós realmente temos que rever muitas coisas e uma delas é essa questão aí da segurança, inclusive nas escolas, e inclusive em centros comunitários, e em espaços como esse aí, onde as pessoas vêm nadar e vêm praticar seu esporte. Já temos pouco para essas crianças no nosso município. E o que temos, a gente tem que conviver com esse vandalismo, dificultando a vida dessas crianças que vêm até aqui. E ela, inclusive, não foi uma vez só, não foi avisada. Eu sei que ela veio umas 2 vezes ou 3 vezes aí, trazendo o filho, veio a pé e estava muito indignada. E, infelizmente, a gente está convivendo com isso aqui no nosso município. Muito obrigada, senhora presidente. Alguém mais deseja discutir? Eu gostaria de discutir. Com a palavra o vereador Lemão. Senhora presidente, vereadores e vereadoras, público presente. Falar da área do esporte. Limeira é uma das poucas cidades que não vem desse governo, vem de um investimento no esporte de vários governos passados, na área de aquática, da piscina municipal. Eu fiz natação ali na piscina municipal Alberto Savoy, uns conheciam como CME, zoológico, vários nomes. Inclusive tem uma história bonita do Alberto Savoy. Inclusive a esposa do Nilton faz hidroginástica, academia, filho. E várias pessoas, eu acho que quase todo mundo passou por ali. E Limeira é considerada uma das melhores cidades nessa parte. Agora, quanto à segurança, eu vejo uma dificuldade. O tanto de centro aquático que existe na cidade, a gente acabar colocando um guarda em cada lugar, já que o número que existe em Limeira é grande. Nós temos que fazer esses lugares pertencerem à comunidade. A comunidade, inclusive fizemos até leis aqui, se não me engano, até alguma coisa do Helder do Tacos, do vereador, para que a comunidade pertença, tome conta disso. Porque eu frequento, visito os centros comunitários e fico até preocupado com essa distância de 8 quilômetros aí, porque existe até uma lei que a criança tem direito a ter passe para poder ir no centro comunitário. É que às vezes, não estou falando que é o caso que a dona Constância atendeu a senhora, as pessoas elas fazem escolhas, eu quero ir naquele centro comunitário, e às vezes tem perto da casa. Então a gente tem que, às vezes, orientar que todos os locais têm professores capazes para ensinar. Tem pessoas que vão vou falar do zoológico, eu conhecia como zoológico, na CME, Alberto Savoy, que mora no Nossa Senhora das Dores e quer fazer natação lá. Então, existe uma dificuldade, e às vezes tem local mais próximo. Então, isso tem que ser analisado. Lógico que a segurança é muito importante. E é por isso que no dia a dia não é permitido que qualquer pessoa entre no centro comunitário, a não ser as crianças. E uma vez por semana, a mãe, o pai pode assistir às aulas de natação principalmente das crianças, para que não fique assim, de qualquer jeito, quem entra. Quanto à segurança, eu não sei quantos guardas municipais mais teríamos que contratar. Então, e aí tem que vir um caso, mas o requerimento é pertinente. Não veio a resposta ainda, apesar de Dona Constância já dar a resposta, mas não veio ainda, e vamos esperar a resposta para a gente saber como vai ser. Obrigado, senhor presidente. Algum outro vereador deseja discutir? Não havendo, ao Executivo. Próximo requerimento.
686 requer informações ao Poder Executivo sobre repasse de recursos financeiros autorizado pela Lei Municipal 5647 de 2016, autoria do vereador Cleiton Aparecido da Silva. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, ao Executivo. Requerimento 687 requer informações sobre o cadastro único no município de Limeira, autoria da vereadora Constância Berbit Dutra. Algum vereador deseja discutir? Sim, senhora presidente. Com a palavra, a vereadora Constância. Senhora presidente, nobres pares, plateia presente. Há 2 semanas atrás, estive no Ceprosom, porque recebi uma reclamação de munícipes sobre o grande número de pessoas no local a serem atendidas. Chegando no local, senhora presidente, pude constatar a presença de muitos idosos, mães com crianças recém-nascidas que estavam esperando atendimento há mais de 1 hora. Fui informada pela direção que estavam atualizando o cadastro único, porque várias pessoas ficariam sem o benefício. E somente no Ceprosom existia o programa para atualização. Entendo, senhora presidente, que isso é necessário, mas não consigo compreender o porquê os munícipes são tirados de seus bairros onde existe o CRAS para vir até o Ceprosom. Muitas pessoas não têm dinheiro. Fiz uma pesquisa na hora, quem veio a pé, e acabam se deslocando a pé. Outros vêm de carro, emprestam, enfim. Gostaria de deixar claro que o CRAS, C-R-A-S, foi criado para descentralizar, exatamente, descentralizar, para que os munícipes sejam atendidos nos seus bairros, bem próximos a eles. O CRAS, para quem não sabe, é o Centro de Referência da Assistência Social. O CRAS é uma ferramenta desenvolvida pelo governo federal, com o intuito de tornar acessível o serviço de proteção social, que vão desde assistência financeira ao planejamento familiar. O CRAS, senhora presidente, é a porta de entrada para assistência social. Qualquer demanda ou orientação a esse atendimento tem que ser feito num espaço próximo ao município. O objetivo é prevenir o rompimento do vínculo e a violação dos direitos, acesso a serviço, benefícios, programas de transferência de renda, direitos sociais, civis e políticos. Quem pode participar são indivíduos em situação de vulnerabilidade social, pessoas que moram no território, na cidade, enfim. Alguns exemplos do CRAS, que são atendidos pelo CRAS: o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, carteira de idoso, tarifa social de energia elétrica, isenção de taxas de concurso público. Por meio do CRAS, as famílias em situação de extrema pobreza, incluídas pelo Plano Brasil Sem Miséria, passam a ter acesso ao serviço de cadastramento e acompanhamento. Além de ofertar serviços de ações de proteção básica, o CRAS possui a função de gestão territorial da rede de assistência social básica. Senhora presidente, eu solicito que os atendimentos aos munícipes voltem nos seus postos, no CRAS, próximo às suas residências. É muito difícil a situação das pessoas chegarem até esse local. Na verdade, eu quis falar tudo isso para explicar o que é o CRAS. O CRAS é um programa do governo federal, foi instalado no Brasil, na verdade, na época que eu estava no Ceprosom, e eu lembro que foi uma correria, porque a gente queria ter 5 CRAS na cidade, então foi muito corrido. E foi um avanço do governo federal. Por que isso? Porque o munícipe, ele mora na Nova Limeira, ele vai vir no Ceprosom? Então, quando eu cheguei, que vi aquele monte de gente, fiz uma conversa, tive um papo com aquele povo ali, mais de 100 pessoas, 200 pessoas, não sei. Então, são pessoas que eram atendidas nos bairros, nos CRAS. Então, eu pergunto para a senhora presidente, para o senhor prefeito, as meninas do Ceprosom sabem disso. Essa ordem, com certeza, não veio delas. Elas não foram elas. Também não sei dizer se isso já veio da gestão passada. Alguém me informou que sim, mas eu não pesquisei tanto. Enfim, se veio da gestão passada, era para essa administração ter voltado o atendimento nos CRAS. Marcelo Rossi, vereador Marcelo Rossi. Como é que pode uma pessoa idosa vir a pé
de um SECAP até o CEPROSOM, tinha gente que veio a pé lá. Tinha gente com fome lá, e já mais de 1 hora. Tinha uma senhora que estava lá quase passando mal. Ela estava se sentindo mal ali, a gente, não vamos dar uma água para ela. Então, cheguei lá, já começaram. Ai, dona Constância, precisa voltar daquele jeito que era o tempo da senhora. Então, os munícipes nos procuram, não tem como. Eu falo, gente, eu não sou prefeito dessa cidade. Nós temos um prefeito, o nome dele é Mário Botion. Mas eu estou aqui para poder lembrá-lo, de repente ele não sabe, e se foi ele que tirou, se foi a gestão passada, não me interessa. Seja quem for, eu peço, por gentileza, não faça isso com os nossos munícipes mais carentes. Por favor, respeite os nossos munícipes. Muito obrigada, senhor presidente. Algum outro vereador deseja discutir? Não havendo ao executivo. Próximo requerimento. Requerimento 688/2018 requer informações sobre detalhes técnicos de todas as unidades escolares municipais na cidade de Limeira. Vereadora Constância Dutra Félix. Alguém deseja discutir o requerimento? Não havendo ao executivo. Próximo requerimento. 1 minuto só, presidente. Desculpa, eu precisei atender o telefone da Polícia Civil. Requerimento 688, requer informações sobre detalhes... Oi? Desculpa, 689, requer informações ao Poder Executivo sobre os CSFs, Centros de Saúde da Família, e UBSs, Unidade Básica de Saúde, no município de Limeira. Autoria do vereador Rafael Luiz Pavarini de Camargo. Algum vereador deseja discutir? Não havendo ao executivo. Requerimento 690 requer informações ao Poder Executivo sobre a possibilidade do uso de bombeiro civil em atividades da Secretaria Municipal de Segurança Pública. Autoria do vereador Rafael Luiz Pavarini de Camargo. Algum vereador deseja discutir? Eu gostaria rapidamente, presidente. Com a palavra o vereador Rafael. Fiz o requerimento somente para enaltecer a classe importante, que são os bombeiros civis da nossa cidade. E diversos eventos aqui na nossa cidade acabam sendo contratando pessoas sem capacitação. Então, o presente requerimento visa sugerir a utilização desses profissionais qualificados e especializados em atividades que exigem treinamentos e técnica específica para serem executadas, na qual beneficiaria toda a população de Limeira, promovendo mais segurança a todas as atividades realizadas, que sendo por mão de obra capacitada. Infelizmente, não se preocupa diante dos imprevistos em eventos, mas quando acontece e não existe o preparo adequado de gente capacitada, como a gente já viu no Brasil, diversos incidentes dentro de casas noturnas, de shows, de tanto fogo quanto até acidente, até terrorismo, não ter mão de obra capacitada para lhe prestar o primeiro atendimento. Então, somente isso, presidente. Obrigado. Algum outro vereador deseja discutir? Não havendo ao executivo. Requerimento 691 requer informações ao Poder Executivo sobre a audiência pública realizada em 31 de outubro de 2018 para a apresentação da proposta de adequação da planta genérica de valores, Lei Complementar número 190, de 22/12/1997, e suas alterações. Autoria do vereador Cleiton Aparecido da Silva. Algum vereador deseja discutir? Eu quero, senhora presidente. Com a palavra o vereador Cleiton Silva. Senhora presidente, senhores vereadores, quem nos acompanha aqui no plenário e na TV, nas redes sociais, nós ficamos, pelo menos eu e alguma parte da população, ficamos até tanto estarrecido, doutor Marcelo, em relação ao que aconteceu semana retrasada em relação à audiência pública sobre a planta genérica. Visto que nós sabemos que existe uma lei onde diz que, para ser discutida a planta genérica, para mandar o projeto para cá, para casa para aprovação, precisa ter uma audiência pública 30 dias antes de vir o projeto.
E também uma ampla divulgação dessa audiência pública. E para espanto de todos, eu acredito, fui procurado por vários síndicos de condomínios e moradores de condomínio. Essa divulgação foi feita um dia antes no Diário Oficial e depois houve a audiência pública, do qual chegou até a minha mão a ata da audiência pública, onde não fala nada, não tem uma descrição ampla, inclusive durou 16 minutos, porque o secretário Matias Haas fala que começou com 20 minutos de atraso, estava marcado 8 horas, pediu desculpa, começou com 20 minutos de atraso, e no final o secretário fala assim, encerra a audiência pública às 8h36. Quer dizer, uma audiência pública de 36 minutos, para a gente discutir aumento de IPTU. E aí eu peguei a relação aqui de presenças de 30 e alguma coisa de pessoas, 3 moradores de condomínio, o restante todos funcionários públicos, entre eles comissionados efetivos. Qual que é a autenticidade dessa audiência pública? Ou foi uma reunião de setor? Porque aqui você vê fazenda, obras, secretaria de obras. Então, assim, eu acredito que essa audiência pública não tem autenticidade nenhuma, porque não teve a ampla divulgação, como diz a nossa lei. Então, fica difícil. Inclusive, vou até abrir aqui para ver se eu acho o artigo que fala que tem que ser amplamente discutido. A justificativa eu disse aqui. Permite uma parte? Só um minutinho, senão não dá tempo, o vereador, de eu falar. Já dou a parte para você. 271A, no seu inciso 2º da Lei Orgânica do Município. Desculpe, 217A. 217? Então está errado aqui a digitação. 217A, obrigado, Jorge. E não houve essa ampla divulgação. E aí fala, mas até vieram para mim esses dias falando, você acha justo um condomínio de luxo pagar o valor que paga bem menor que... Não acho justo. Mas tem que ter uma divulgação. Tem que ter uma conversa com a população. Não é assim. Hoje está fazendo os condomínios. Amanhã vai ser para a classe mais pobre esse aumento de IPTU. Conversei com vários síndicos. Eles não acham ruim de aumentar o IPTU se tiver que aumentar. Até porque fiquei sabendo por meio da imprensa que 23 vai ter aumento e um só que vai diminuir o valor. Se vocês estão acompanhando na mídia, falaram isso. Então, assim, eu acho que tem que ser discutido. Agora, mandar para cá esse projeto, no dia 1º de dezembro, que é quando pode mandar, depois que teve audiência pública, para a gente aprovar isso em 15 dias, sem nenhuma discussão aqui nessa casa, porque a nossa última sessão é dia 17. E aí? Só nas comissões é 15 dias que tem que passar. Aí vem uma discussão, desculpa, alemão, uma discussão de uma audiência pública onde não tem nada. Não tem contexto nenhum, são 30 linhas e não explica nada. Porque não teve munícipe. Não teve ninguém lá participando. E aí quer que vir para cá aprovar isso, que nós vereadores aprovamos isso, desculpa a palavra, mas nas coxas? Não é bem assim. Não sou contra essa revisão da planta genérica, mas que haja discussão. Chega de fazer algo nos 45 do segundo tempo. Nós temos que ter senso, chamar os síndicos de condomínio para todo mundo ficar atento ao que está acontecendo. E aí eu tenho aqui comigo o aumento de alguns que passaram para mim isso também. Poxa, tem lugar que paga R$ 28,00 o metro, concordo que está barato. Não vou nem citar o nome do condomínio para não... Subiu para 77. Um que era 77 o metro vai subir para 168. Mais de 100%. Eu acho que tem que ter esse aumento, tem que ter essa adequação, mas vamos ser gradativo. Vamos discutir com o munícipe. Nós estamos numa época que todo mundo fala em crise, até o prefeito fala que está em crise, que não tem dinheiro, e agora na população pode aumentar imposto. Estou terminando, senhora presidente. Conclua, e o nosso presidente, o Jair Messias Bolsonaro, diz que vai fazer isso, diminuir imposto. E aqui em Limeira a gente está aumentando imposto. E visto que tudo bem, é para os condomínios, vamos dizer assim, para os ricos. Mas vai chegar para o pobre também. Essa reformulação da planta genérica vai chegar também nos bairros da nossa cidade. Só isso, senhora presidente. Obrigado. Outro vereador para discutir, Jorge de Freitas. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, eu também soube pela imprensa que teve lá uma audiência pública para debater a alteração da planta genérica.
Mas não é isso que fala a lei orgânica do município, não é esse tipo de audiência pública. O ex-vereador Bruno Bortolã passou por essa casa e teve inúmeros projetos importantes, dentre eles a emenda à lei orgânica 47, fruto de um projeto, emenda promulgada 2015, que estabelece 30 dias antes da apresentação do projeto, se bem que o projeto não foi apresentado, mas uma ampla divulgação. Então, era preciso que a população tivesse conhecimento, através da imprensa, porque uma emenda à lei orgânica estabelece critérios. Ah, não pode gastar, mas emenda à lei orgânica não tem esse questionamento. Então, vou ler aqui alguns artigos, vou ler parte da emenda. Alteração da planta, artigo 217A, que foi mudado da lei orgânica. Lei orgânica é a Constituição do município. Alteração da planta genérica de valores deverá ser precedida de pelo menos uma audiência pública a ser convocada pelo Poder Executivo. A audiência pública que se refere ao caput desse artigo deverá ser realizada, no mínimo, com 30 dias de antecedência, encaminhamento do projeto de lei complementar do Poder Executivo ao Poder Legislativo. Até aí, tudo bem, porque não encaminhou ainda o projeto. A convocação e a realização das audiências públicas serão amplamente divulgadas para garantir a máxima participação da sociedade civil interessada nos agentes públicos envolvidos. Ou seja, vai mudar os impostos de cerca de 5 mil imóveis e a população não foi convocada a opinar sobre esse assunto. Existe no município uma tabela que vai de 1 até 24. Sim, precisa revisar uns bairros mesmo, doutor Marcelo. Houve uma disparidade, por exemplo, o Parque Roland e o Parque São Bento, Terras de São Bento, são bairros que estão na mesma localização e a diferença social é muito pouca. E da tabela de 1 até 24, que vai da planta genérica, o Roland está na tabela 12 e o São Bento na tabela 5. Se alguém tiver um terreno na Praça Toledo Barros, é tabela 1. Se alguém tiver um terreno nos bairros mais periféricos, mais distantes, tabela 24. Então, são 2 bairros que estão praticamente no mesmo padrão social, vamos dizer assim, e há uma disparidade enorme nos valores. Então, deveria se corrigir da forma que o Orlando José Azovico queria e apresentou um projeto que fosse reduzido para menor. Se 2 bairros se equivalem e os valores são distintos, equivale o valor menor. Então, realmente, espero que esse projeto seja amplamente discutido nessa casa, senhora presidente, só para concluir. Espero que o presidente dessa casa, o meu amigo Zé da Biggs, a vice-presidente, a equipe dessa casa, possa receber o projeto e discutir com a população da forma que o Poder Executivo deveria fazer, de acordo com a emenda à lei orgânica. Muito obrigado. Algum outro vereador deseja discutir? Eu desejo. A palavra ao vereador Newton Santos. Também concordo com os oradores que me antecederam da ampla divulgação. E nesse quesito eu tenho uma opinião. Quando mudou o Diário Oficial para online, na minha opinião, foi para pior. Porque as pessoas já não tinham acesso. Porque é muito difícil a pessoa pegar um Diário Oficial e ler. Agora que é online, piorou. Eu não acredito que o vereador aqui abra o computador todo dia para ver o Diário Oficial. Não abre. Eu confesso para vocês que se não for um assunto... Agora, quando eu chegava na Câmara, lá na frente já estava o Diário Oficial, eu pegava um e levava para o meu gabinete. Passava-se um olhar, não vou dizer que eu me esmiuçava em cima, mas passava um olhar em cima e ficava atento. Então, eu acho que a humildade tem que ter também no Executivo de voltar atrás e começar a divulgar amplamente através do jornal. Se não estava dando, é ecologia, sim, mas vamos praticar o ecologicamente correto de uma outra forma. Naquilo que não dá certo, volta-se atrás. Nós temos um programa que foi implantado aqui na Câmara, que, na minha opinião, não deu certo, que é a Câmara sem papel. Ela dá certo no expediente, mas nas comissões é um rolo danado. A gente passa o dia inteiro lá e, às vezes, nem se termina. Então,
eu acho que nós temos que ter humildade. Aquilo que não deu certo, um passo atrás, volta e se corrige. Agora, o que me deixa abismado, muito mais ainda, vereador Jorge, vereador Cleito, que me antecederam, essa ampla divulgação, ela não houve através dos meios de comunicação. Há dias atrás nós tivemos aqui um embate que o Executivo gastou 1,5 milhão com publicidade em 1 ano e 4 meses. E por que não colocou na televisão, não colocou no rádio esse chamamento também? Uma discussão que envolve aumento de imposto para 5 mil habitantes, ou seja, 5 mil propriedades, que teve apenas 3 pessoas, olha, se não houver outra, nós mesmos podemos nos ajuntar e pedir. Permite uma parte? Claro, rapidinho, porque vai acabar. Aliás, foi Vossa Excelência que promulgou essa lei orgânica? Foi. Todos aqui sabem, e talvez a população desconhece parcialmente disso. A emenda à lei orgânica é da Constituição do município e ela é promulgada pelo próprio presidente da Câmara. Eu, vereador Jorge, não vou aumentar imposto de ninguém. Com certeza, eu também não. Muito obrigado, senhor presidente, e vamos em frente. Algum outro vereador deseja discutir? Eu quero, presidente. Com a palavra, o vereador Marcos Xavier. Presidente, vereadores, vereadoras, público presente, população que nos acompanha através dos meios de comunicação. Realmente, nós... Deixa eu pegar aqui, visando essa situação, eu já protocolei nessa casa uma emenda, ou seja, uma proposta de emenda à lei orgânica, para que dê 15 dias de divulgação para convocação à audiência pública. A proposta do vereador Bruno, ele pede para que dê uma ampla divulgação. Então, nós entendíamos que os prefeitos respeitariam isso para que divulgasse com tempo, amplamente, né? Como disse o pastor Nilton, nós entenderíamos que isso seria divulgado nos meios de comunicação. Por falta de verba não há esse problema, tem sido gasto amplamente verbas aqui para se divulgar. Recentemente gastou R$50 mil para divulgar a mudança de endereço da farmácia de alto custo, nós estamos já mudando pela 2ª vez, então não teria esse problema. O que aconteceu? Mudou, fez-se uma audiência pública e não se divulgou amplamente. Existe uma lei orgânica onde pede que se faça amplamente a divulgação e que tenha 30 dias de discussão. Como isso não aconteceu, eu estou pedindo para que em 15 dias, para que anteriormente à audiência pública, em 15 dias, faça essa convocação. Então, eu apresentei esse projeto para que os prefeitos tenham noção que tem que ser cumprida a lei, gente. Para que não faça essa algazarra. Que a população tenha conhecimento. Que a população sabe o que vai acontecer com o IPTU dela que vai chegar. Vereador que estava aqui na outra legislação, vereador, hoje vice-prefeito, Dr. Júlio César, trabalhou muito com essa questão. Afinco, trabalhou com os condomínios, para que fosse divulgado, para que fosse revisto com qualidade essa revisão dos IPTU. Porque agora vai ser discutido desse jeito? Tem que ser feito um trabalho muito amplo, nós temos que saber realmente, de fato, qual que é o aumento, como que vai ser, que querem fazer com os IPTU desses condomínios. A população que está nos escutando tem condições de aumentar o IPTU? Às vezes trabalhou o marido, a esposa, para que conseguisse comprar lá um condomínio, terreno de 200 metros quadrados, nem é um amplo condomínio assim, para pagar um IPTU tão caro. Fechou lá com seca, visando a segurança, vai pagar um IPTU tão alto. Nós temos que discutir muito isso aí. Muito obrigado, presidente. Continue a discussão. Eu quero, senhor presidente. Com a palavra, vereador Marcelo Rossi. Boa noite, senhor presidente, nobres pares. Eu quero parabenizar aqui o ilustre vereador Cleiton pela propositura desse requerimento
E quero endossar aqui das palavras do vereador Marco Xavier, do pastor Newton e do Jorge de Freitas. Aqui é um aprendizado, pastor. Realmente a gente vai aprendendo a pensar, a gente vai aprendendo a ouvir, a gente vai aprendendo a se posicionar. Recentemente eu fiz um requerimento solicitando ao Executivo a possibilidade de se fazer o parcelamento dos IPTUs em até 12 vezes. E de forma assim, não muito didática, de forma não muito polida, foi disso que não é permitido fazer essa divisão, né, dessa prestação. O munícipe solicita por isso, ele quer pagar. Eu acho que essa colocação que o vereador Cleiton Silva bem coloca é pertinente, ninguém é contra, né, vereador? Eu acho que precisamos corrigir as defasagens, os impostos. Acho que nós estamos num... A senhora quer uma parte? Não? Desculpa. Peço desculpa. Então, eu acho que isso é louvável, eu acho que é pertinente fazermos esses reajustes, é pertinente fazermos as correções devidas, adequadas, mas não dessa forma, vereador Marco Xavier. Acho que toda vez recai sobre nossas costas. Quem leva no lombo é sempre o vereador. Quem vota sempre às pressas é sempre o vereador. As medidas, elas são tomadas de forma muito rápida, de forma muito imediata. Eu não vejo motivo para isso. Acho que se nós somos uma casa de leis, nós temos que argumentar, nós temos que... Eu acho que a minha opinião, não é porque eu faço da minha opinião hoje assertiva, que ela pode continuar amanhã. Às vezes Vossa Excelência pode contrariar, pode fazer a minha cabeça, o vereador Helder pode chegar e fazer uma propositura, uma ideia diferente, que vai fazer mudar a minha opinião. Mas não dessa forma como sempre é feito. Parece que as coisas sempre chegam a essa casa de forma abrupta, de forma rápida, onde você tem que tomar a decisão. Acho que nós estamos aqui representando a população. Antes de mais nada, nós temos que ouvir a população. O senhor disse que teve 3 munícipes só presentes aqui na audiência pública? Na ata 3. De 30. Ou seja, o maior interessado é o munícipe. Como é que nós podemos aqui, 21 cabeças pensantes, como eu sempre digo, tomar decisão para 300 mil habitantes? Eu acho que na fala do ilustre vereador Jorge de Freitas, eu também já até declaro o meu voto antecipado aqui, viu, vereador? Eu vou votar contra o aumento de qualquer imposto que seja referente aos prejuízos que esse munícipe tem que assumir. Eu acho que isso precisa ser amplamente discutido, eu acho que tem que fazer sangria em outros setores para poder ter saída, para poder ter opções para suprir essas demandas. Porque senão não vai dar. Para essa casa aqui, terminando, senhor presidente, para essa casa assumir essa responsabilidade, comigo não vai ter meu voto. Continua a discussão. Eu. A palavra vereador Sidney Pascotto. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, no outro mandato participamos de uma comissão de assuntos relevantes para o estudo da diminuição da carga tributária. E esse plenário, por várias vezes, esteve lotado, nem era ainda, acho que esse formato aqui, eu me lembro, que era mais próximo aqui, lotado, gente em pé dos condomínios. Inclusive, nós temos condomínios que estão depositando na justiça. Como é que ordem? Estamos depositando na justiça porque no mesmo condomínio tinha alguém pagando R$300 o metro quadrado e outro pagando R$100 o metro quadrado e tinha um problema grave. E condomínios perto, como o Jorge falou, que aparentemente são do mesmo modelo, então a diferença é muito. Nós também temos condomínios aqui de luxo pagando igual, com todo respeito. Eu morei no Ouro Verde, Rua Silvio Gomes de Moraes, 577, Rua 4, por mais de 10 anos, um bairro muito bom, mas tem gente num condomínio de muito luxo, alto padrão, pagando igual quem mora no Ouro Verde. Então, alguma coisa também tem que ser feita. Tem que ser feita alguma mudança. Não é justo a pessoa que mora no Belinho Meto pagar, então, o mesmo condomínio. Mas é dessa forma mesmo. É dessa forma. Então, temos que estudar. Eu também concordo que temos que trazer o pessoal aqui, mas os pessoal de condomínio estão muito atentos, porque, geralmente, quem cuida de quase todos os condomínios da cidade é um escritório
só. Um escritório só. Cuida de todos os condomínios. Ele se especializou, certo essa palavra? Nesse nicho. Eles cuidam. E eles estiveram sempre presentes em todas as reuniões. Inclusive, foi uma reunião muito pesada, mas muito. O vereador Jorge já não está mais aqui, mas ele participou de algumas. E eu acho que quem está aqui, você também participou. Era uma comissão que nenhum vereador quase queria, porque era muito difícil. Então temos que chamar o pessoal, sim. Eu acredito que haverá um consenso de todos os lados, mas é assim que funciona. Infelizmente, quem mora num lugar um pouco mais abastado ou avantajado, o condomínio é maior mesmo. E eles sabem disso. Agora, que tem que trazer o pessoal para a gente poder conversar, estudar, eu também sou a favor, eu acho que tem que ter, temos que trocar ideias aí, mas tranquilo, o pessoal já está bem preparado, porque já faz mais de 4 anos, está tendo esse estudo, e uma grande parte desses 5 mil estão depositando em juízo o seu valor de IPTU. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Eu desejo. Com a palavra a vereadora Mara Costa. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem e nos ouvem, essa questão da revisão da planta genérica realmente é uma pedra no sapato, né? Não só do governo, do executivo, seja ele, né, qual for, e desta Casa de Leis, porque realmente é aqui que nós vamos aprovar ou não. Mas, diante disso, eu concordo, eu fiz um requerimento, porque por isso que eu pedi a fala, porque ele está lá embaixo. Então, aí já perderia um pouco, né, já que a discussão se baseou nesse requerimento do vereador Cleiton. Realmente se perdeu essa questão de convocação de audiência pública. Concordo com essa questão do Nilton, do Diário Oficial. E eu vou um pouquinho mais além. Infelizmente, as pessoas também não prestam atenção. Mas isto também não vem ao caso. Quando a gente tem que ter o interesse, a gente tem que procurar. As pessoas dos condomínios, realmente, eu lembro dessas discussões aqui na casa, com certeza a maioria deles estão mesmo atentos. Inclusive, eu fiz esse meu requerimento de informações de qual eu recebi de condomínios, justamente por causa disso. Porque, além da questão da audiência pública, uma coisa que, pela informação que eu recebi, esse projeto não passou ainda pelo Complan, né? Então, é um conselho, né, de extrema importância quando se relaciona nessa questão de mudança, planejamento, obras, né, na cidade, essa parte territorial da nossa cidade. Então, por isso, eu fiz o requerimento, ele vai ser lido, acredito que não hoje, e né, também devido a essa importância, tanto na questão de audiência, sim, concordo que tem que ter revisão, sim, concordo as injustiças que estão havendo, sim, que infelizmente nós estamos em crise, mas infelizmente essa questão da arrecadação, de melhorias, a gente tem, uma delas, infelizmente, vem através do IPTU, porém, concordo que isso tem que ser amplamente discutido e explicado para a população. E explicado para aqueles que mais vai atingir ou não vai atingir, chegar o melhor denominador comum. 100% não vai ter, porque a gente nunca quer que nada aumente, é óbvio, né? Mas, pelo menos, a finalidade, a discussão, onde existem as injustiças ou não, né? Mostrar como a cidade cresceu muito desde a última revisão, desde a última, né, planta, é injustiça para quem tem um terreno ali nas imediações do centro e em determinados condomínios. Então, assim, há muitas inversões. Então, justamente por causa disso, é que realmente essa discussão ela tem que ser bem ampla. Pode falar, vereador Cleiton. Rapidamente, é só para dizer que essa ampla divulgação que tinha que ter, essa ampla divulgação, para quê? Para que a gente discutisse com a população, 10 segundinhos, presidente, e discutir isso daí. O que não dá é para trazer um projeto agora, nos 45 do segundo tempo, e querer que aprove esse ano. Quanto a isso que nós estamos contrários. E aí eu declaro meu voto também, que eu não vou aumentar o IPTU esse ano de ninguém, mas que haja discussão dentro dessa casa com o Executivo e com a população, para que a gente possa rever, sim, essa planta genérica. Obrigado, senhor vereador. Eu vou encerrar, mas dizendo assim,
eu volto a não concordar a divulgação, que, infelizmente, aquilo que vocês já me ouviram falar várias vezes disso, a população, infelizmente, ela não acompanha essa questão de discussão e de usar esta Casa de Leis para discussão. Mas precisa, concordo que precisa. Continua a discussão. Eu gostaria. Vaguinho e depois o Helder. Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, público que nos acompanha pelos meios de comunicação. Vereador Cleiton, parabéns pelo seu requerimento. Eu também, quando fui noticiado dessa convocação de um dia para uma reunião no outro dia, eu também me assustei, né, particularmente com essa convocação. E aí eu acredito que realmente esse projeto do vereador Marco Xavier deve ser aprovado o quanto mais rápido possível para que falhas dessa natureza não possam ocorrer mais no nosso município. A última informação que eu obtive, e a vereadora Mayra tocou nesse assunto, que a última reunião do Complan foi realizada em agosto. Né? A última reunião do Complan foi realizada em agosto. Então, eu acredito que realmente um projeto dessa natureza muito me estranha, né, já ter sido noticiado, divulgado, apresentado até tabelas de valores, de proposta que devem ser reajustadas, sem antes mesmo ter passado por uma discussão ampla pelo o órgão competente da prefeitura que deveria fazer essa discussão que nós estamos fazendo aqui hoje. Né? Se tivesse realmente já passado pelo Complan, tido uma discussão, e lá os técnicos que entendem deste assunto poderiam tratar com melhor natureza esse assunto. A informação que esse vereador obteve é que desde agosto o nosso Complan não se reúne. Eu até, na Comissão de Obras e Transportes, solicitei esta informação, a ata do Complan, que houve essa discussão, para que nós também possamos ter respaldo junto à população tecnicamente. E também já quero adiantar, né, desta forma, não dá para poder acompanhar sem antes mesmo ter uma divulgação, uma comunicação com a população. Nós já estamos para poder encerrar esse mandato de 2018 daqui a pouco, e é um assunto que deveria ter ampla divulgação e um amplo debate. É lógico que não teríamos aceitação de todo mundo, porque mexer no bolso, vereadora Érica, ninguém quer, vereador Marcelo. Mas eu acredito que reajustes justos também não podemos deixar de acontecer no nosso município, porque senão daqui a pouco também nós vamos ficar atrasados. Mas que seja realmente no âmbito de debate e não de imposição, para que seja votado aí sem uma divulgação maior e uma comunicação com a população. Vamos aguardar aí a resposta dos secretários, né, do ofício que a Comissão de Obras enviou, questionando referente à passagem pelo Complan. Obrigado, senhor presidente. Helder. Senhor presidente, nobres amigos vereadores, todos que nos ouvem pelos meios de comunicação, todos que aqui estão presentes, boa tarde. Parabéns, Cleiton, pelo requerimento. Vendo que bastante vereadores têm dúvida deste projeto que vai vir nesta casa, quando ele passar pela comissão de obras, aí dá para a gente fazer esse diálogo mais amplo e mais aberto, não somente com a comissão de obras, mas com todos os vereadores. E, se possível, também até chamar uma audiência pública. Porque se essa audiência pública não satisfez alguns vereadores, nós estamos aqui para aquilo que a gente tem dúvida. Para isso nós estamos legislando. Então, a hora que esse projeto chegar a casa, passar pela comissão de obra, na qual eu sou presidente, tem o Vaguinho, a Carol, o pastor Nilton e a Lubogo, a gente pode estar convidando o secretário, convidando alguns síndicos de condomínio, e por que não uma audiência pública para tirar a dúvida? Porque votar nessas condições, já que é difícil, então tem que sanar os problemas, que nós não podemos votar com dúvida.
Porque se nós estamos aqui é para fazer a coisa correta, porque aqui se trata de uma casa de leis. Você gostaria de um... Não, uma parte? Sim. Vereador Helder, gostaria de parabenizar a sua atitude como presidente da Comissão de Obras, até fiquei assustado aqui conversando com o Vaguinho. Esse projeto ainda nem passou pelo Complan e já teve essa audiência pública sem a presença do Complan. É inacreditável. Querer achar que a população, me perdoe, é boba. Então, parabéns pela sua postura. Eu acho até interessante, como o Vaguinho disse, chamar o Complan para as próximas reuniões aqui, para discutir sobre isso. Interessantíssimo, não só uma, o vereador Helder, que a gente tenha várias audiências públicas sobre esse assunto. Porque não é um assunto que diz questão só os condomínios, mas como a cidade toda. A planta genérica hoje na cidade não é só o condomínio. Tem bairros aí que está defasado. Tem bairros aí que está sendo cobrado valor alto, que eu sei, de um vizinho para o outro. Então, quer dizer, começou pelos condomínios, mas que vai vir para o executivo toda essa discussão, e aí que envolve toda a população. Então, parabéns pela sua postura de querer chamar uma audiência pública. Com certeza. E teremos que chamá-lo, os secretários responsáveis, se possível até o prefeito, para explicar, porque no zoneamento nós já passamos por isso. No zoneamento, quando foi colocado em votação aquele projeto, a gente percebe que teve alguns prejuízos para alguns moradores, para alguns produtores rurais pequenos, que estão sendo punidos. Então, nós não queremos que isso aconteça com esse projeto que está por vir. Aí a gente pode estar chamando o secretário e fazendo essa audiência pública. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo executivo. A matéria a ser lida, senhor presidente. Pois não. Projeto de Lei 258 dispõe sobre a instalação de recipientes para coleta seletiva de remédios vencidos e ou fora de uso nos estabelecimentos que comercializam este produto, bem como em hospitais, clínicas. Autoria do vereador Jorge de Freitas. Encaminhe-se às comissões competentes. Requerimento 692 requer informações ao Poder Executivo sobre as melhorias na rua Rafael Fernandes com Mário Macedo, no bairro Parque Hipólito de Limeira. Autoria do vereador Helder Lúcio de Oliveira. Em discussão. Gostaria, senhor, rapidamente. Com a palavra, vereador Helder. Só para esclarecer, essa rua Rafael, ela fica lá no Antônio Brigato, onde que acho que a maioria dos vereadores, se não todos, conhece a região. E aquelas 5 ruas que tem no bairro do Brigato, nos finais dela, tem a rua do Parque Hipólito e não tem Boca de Lobo. Então, já há muitos anos que eles estão lutando para isso. Eu fui lá com o Gabriel, até agradeço aqui o Gabriel por estar presente lá, e veio o ofício para que fizesse aquelas Boca de Lobo, e só por falta de dinheiro. Então, estou fazendo esse requerimento porque, novamente, a população pediu, que a situação lá, porque quando chove, no final do requerimento, vocês podem ver a foto aí. Fica até difícil dos carros passar e é uma rua movimentada. Então, quando chove, fica vários dias aquela água empoçada. Então, lá há uma necessidade muito grande de fazer um trabalho lá e fazer a Boca do Lobo e sanar esse problema. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo executivo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, doutor Marcelo Rossi. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público presente, os demais meios de comunicação que nos acompanham. Senhor presidente, eu pedi a palavra agora para falar como médico, não como vereador. A condição de eu estar aqui pedindo a palavra, peço aqui a gentileza aos meus nobres colegas, doutora Mayra, doutor Rafael, é para falarmos do Novembro Azul. A importância da prevenção do câncer de próstata, senhor presidente, que é um alerta a todos nós homens. A próstata é um câncer que mata, é a segunda doença que mais mata os homens, vereador Mir. É a 6ª causa de câncer no mundo. Para cada 6 homens, 1 terá câncer de próstata. A cada 7 minutos, vereador Cleiton, é feito um diagnóstico novo de câncer de próstata. E a cada 14 minutos, vereador Helder, morre-se um paciente por câncer de próstata.
Tudo isso por desinformação, tudo isso por falta de cultura, por medo, por achar que homem não adoece, que homem é forte, que homem é preconceituoso. Então, doutor Rafael, eu acho que é pertinente aqui, como médico, como gestores de saúde, como estivemos agora recentemente, Outubro Rosa, eu acho que compete a nós aqui propagarmos também o mês de novembro, com a importância da prevenção. Eu fui ver, doutor Rafael, o senhor vê como que a gente aprende, né? Com 24 anos de formado, eu fui hoje entender o porquê daquele símbolozinho, doutora Mayra. A senhora conhece? O porquê daquele símbolozinho, vereador Helder, vereador Mir, do bigodezinho. Vocês já viram aquele lacinho azul onde tem o bigodinho? Vocês já se perguntaram o porquê daquilo ou não? Eu fui investigar. E aquilo foi feito por um grupo de amigos, de 4, 5 amigos, num pub australiano, onde eles resolveram criar um mês de conscientização para se atentar às doenças, né, pertinentes ao sexo masculino, ao câncer, em particular ao câncer de próstata. E uma forma de chamar a atenção das pessoas, vereador Mir, foi deixando o bigode. Só que isso começou a tomar uma proporção, isso em 1999, muito grande, onde os homens não começaram só a deixar o bigode, eles começaram também a deixar a barba, né? Tanto que naquele país e no mundo é conhecido como No Shave November, né? Não fazer a barba, deixar a barba desleixada. Então é uma forma de ter um atrativo, de ter um motivo, vereador Zé Damix, de poder chamar a atenção da população. As mulheres, doutora Mayra, elas usam bigodes, né, postiço em alguns países, e a cor azul, foi aderido à cor azul. Então eu acho importante vocês, mulheres dessa casa, né, Lu, propagarem a importância também do câncer de próstata. É um câncer crescente, é um câncer frequente na nossa comunidade, a incidência é muito grande, as pessoas estão vivendo mais. A indicação do toque de prevenção, vereador Helder, deve ser por torno em volta dos 45 anos, a sua idade. Então está na hora do senhor fazer uma visitazinha. Então essa condição, a incidência, a prevalência, ela vai sendo progressiva com a idade. Se o senhor tiver casos na sua família, onde um pai, onde um irmão, onde o tio já tem a doença, a incidência, a prevalência torna maior em o senhor adquirir essa doença. E por incrível que pareça, o marcador específico para a prevenção desse exame é o toque retal. O PSA, pastor Newton, é um exame de sangue, porém ele tem muito falso negativo. É um exame que pode, por muitas vezes, por vários intempéries, dar falso negativo. Então não é um exame com uma fidelidade, né, assertiva, assim como o ultrassom também. Então, acho que nós, como homens, nós, como gestores de saúde, como gestores de política, acho que temos que incentivar, sim. Dia 17 de outubro, agora, é o Dia Mundial de Conscientização do Câncer de Próstata. Novembro, perdão. E eu acho que nós temos que, enquanto legislativo, enquanto médico também, fazer essa campanha, tomar dimensões, né, muito importantes, para a prevenção dessa doença que mais mata o homem. É o segundo câncer no Brasil que mais mata o homem. Obrigado, senhor presidente. Próximo requerimento. Requerimento 693 requer informações ao Poder Executivo sobre a possibilidade de implantar segurança permanente nos hospitais públicos da cidade. Vereador Rafael Camargo. Em discussão. Eu gostaria, presidente. Com a palavra, vereador Rafael Camargo. Venho aqui aos nobres pares fazer o apelo aos senhores e principalmente ao Executivo em relação à segurança dos hospitais públicos da nossa cidade. Os médicos acabam ficando expostos à agressão física e verbal de alguns bandalheiros da cidade que, não contente, de repente, com a situação, às vezes, da saúde pública, acabam agredindo o próprio funcionário, o próprio médico, o enfermeiro, e isso acontece diariamente. Em específico, quero aqui falar sobre a Santa Casa, onde trabalhei por 3 anos, que a Santa Casa faz exame principalmente para detento. Quando o cidadão vai preso,
ele passa por uma consulta como se fosse um corpo de delito ali, fazer o exame físico, e isso, querendo ou não, acaba colocando em risco também os colegas que trabalham ali no hospital. Qualquer ferimento que tiver dentro de cadeia, ou até criminosos com alta periculosidade, acabam sempre passando ali pelo hospital público. Recentemente, tivemos vandalismo, pessoas quebrando a porta do hospital, quebrando o vidro, e eu venho aqui sensibilizar em nome da classe da enfermagem, de diretor, do pessoal do RH, dos guardas, dos porteiros, das secretárias, das faxineiras, que têm que lidar com cuspe, com tapa, com chute, com agressão, fora as ameaças diárias em cima dos profissionais. Creio que o guarda municipal, diante das suas diversas funções, mas resguardar também o que é patrimônio e o que presta serviço também para a nossa cidade, que é um hospital de tamanha importância. E não é justo trabalhar em cima de pressão, de agressão, porque só estando lá para sentir na pele o risco que corre diariamente aqueles profissionais. Então, eu sei da contingência escassa da guarda, mas a gente precisa, pelo menos, ter uma visão mais humana em cima daqueles profissionais que não são obrigados a trabalhar mediante a vandalismo, a ameaça, e até porque, se a saúde pública não vai bem, não é culpa daquele funcionário que está ali prestando serviço. Já é difícil ter que trabalhar no ambiente hospitalar por N motivos, pressão, de volume, e a gente não trabalha lá vendendo perfume, doutor Marcelo. A gente não trabalha, eu costumo dizer que o ambiente de trabalho nosso, ninguém vai lá porque está bem. Ainda mais no hospital, que é referência de trauma. Para 2 médicos terem que fazer o atendimento na parte da manhã e da noite, a sala amarela acaba sendo uma UTI, querendo ou não, porque tem droga vasoativa, tem respirador, e ainda aguentar bêbado, encheção de saco de gente cuspindo, chutando e quebrando o hospital, fazendo ameaça, não é local. Eu costumo dizer que o trabalho tem que ser meio de vida e não meio de morte. Então, o requerimento vem realmente com uma real necessidade de trazer segurança, um pouco mais de conforto em cima daqueles todos que prestam serviço com excelência para a nossa cidade. Obrigado, presidente. Continue a discussão. Eu desejo. Com a palavra, a vereadora Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem, nos ouvem, bem pertinente, Rafael, esse seu requerimento. E principalmente agora, a gente está vendo mais essa questão da intolerância mais exacerbada, exatamente. Tanto que os próprios CRM, ele está numa campanha, que nós também, ou seja, os médicos, nós também somos vítimas. Essa é uma campanha do CRM nessa questão dessa violência, quanto o profissional da saúde, não só o médico, quanto o atendente, a recepcionista, principalmente no hospital em si. Eu me lembro da Santa Casa, desde que eu trabalhei como plantonista da Santa Casa, eu já deixei mais ou menos há uns 8 anos, que nós já enfrentávamos isso e já tinha sido pedido. Assim como no Mário Gatti, eu trabalho há 26 anos no Mário Gatti, e o Mário Gatti, antes, quando eu comecei, ele tinha uma pequena base da Polícia Militar. Ele ficava atrás, mas isso foi extinto. E mesmo o Mário Gatti sendo hospital municipal, eu não estou te respondendo certeza, mas eu acho que existe algum problema legal de não poder ficar lá como se fosse trabalho. Eu não estou te dizendo que, mas existe alguma... Portanto, que eu quero ter essa resposta, porque eu acho que existe algum obstáculo legal de não poder ficar dentro do hospital, tanto a GCM quanto a PM. No caso aqui, a Santa Casa, há uma luta, a Érica sabe disso, de talvez, e o Cleito consegue, de uma base da PM ali próximo às imediações da Santa Casa. Isso já ajudaria bastante, porque, estando próximo, o atendimento, o socorro, assim, em caso de confusão e tudo, até mesmo na questão do boletim de ocorrência, fica mais rápido. Porque eu me lembro de situações que, às vezes, quando acontecia ameaça de agressão, quebra-porta, tudo, a gente não conseguia fazer nem boletim de ocorrência.
Nem boletim de ocorrência a gente conseguia fazer, porque não podia se dispor a viatura lá para poder fazer o boletim de ocorrência com a gente, né, fazendo o atendimento. Então, assim, evidente que isso é necessário, né, cada vez mais, porque, querendo ou não, a presença do militar, do GCM, ele impõe um respeito. Infelizmente, às vezes, as pessoas precisam dessa imagem para elas poderem respeitar. Mas eu quero a resposta, porque eu tenho a impressão que tem alguma coisa, do ponto de vista obstáculo legal, de não poder. Mas fica realmente... Mas podemos aqui, o município, quanto Comissão da Saúde e quanto Secretaria, justo a esse apelo que a Santa Casa fez, um dia desse foi matéria de jornal, poderíamos estar fazendo uma campanha, né? Nesse sentido das pessoas entenderem, ter esse entendimento e não partir para a violência, para a intolerância e tudo mais. Muito obrigada. Continua a discussão. Desejo. Érica Tanho, depois doutor Marcelo Rossi. Senhor presidente, nobres pares, tenho certeza que o vereador Marcelo Rossi vai poder contribuir muito mais, porque é da área. A colocação do vereador Rafael, acho extremamente pertinente. Temos um sério problema nos dias atuais, quando reclamamos da violência. Lógico que essa casa também defende aqueles que, porventura, vierem a ser maltratados dentro da área da saúde, mas temos que garantir também aos profissionais da área da saúde a segurança necessária. Vai-se um tempo em que parece que tudo vai se resolver no tapa ou na bala. Não é essa a colocação. Não é essa a colocação. Em tempos que percebemos que a violência, em nome da defesa da segurança, se comete mais violência, onde vamos parar? Tenho certeza que essa casa, se procurar da Comissão de Saúde, com qualquer tipo de reivindicação de que um paciente foi maltratado, há de tomar as providências, mas há de tomar também as providências quando os profissionais de saúde estiverem em risco. Não se pode achar que Limeira é terra de ninguém. Se a lei, como dizia o vereador Cleiton, se a lei, não pude falar naquele momento, prevê que tem que ser chamado à audiência pública com divulgação, a lei foi feita para ser obedecida. E aqui, do meu total apoio ao vereador, também fico aguardando essa resposta da Mayra. Qualquer vida humana deve ser respeitada. Não quero aqui achar que violência a um ou outro tem motivo. Bem sei que quando buscamos o hospital, estamos à flor da pele, nunca ninguém vai ao hospital, a não ser para dar à luz, de uma maneira tranquila. Há todo um lado psicológico que a equipe médica, com certeza, sabe entender muito melhor que eu, mas, com certeza, tem que ser garantido a eles a oportunidade de dar o atendimento na forma que tem e não sofrer por estar trabalhando pela saúde da nossa cidade. Então, parabéns ao vereador Rafael, vou acompanhar também o caso, garantindo segurança, esperando garantir a segurança a todos os envolvidos. Muito obrigado, vereador. Marcelo Rossi. Boa noite, senhor presidente. Ilustre vereador Rafael Camargo, parabéns pelo seu requerimento. Vereadora Érica Tanque, a senhora se engana quando diz que não tem contribuição a dar, e nós que somos da área da saúde temos. A senhora tem algo, talvez, que a gente possa ter a parte técnica, mas a senhora tem a parte da sensibilidade, a parte humana, que é uma coisa que lhe caracteriza muito nessa casa. E uma das sugestões, sem demagogia, uma das proposituras que eu ia fazer é justamente essa, vereador Rafael Camargo. Enquanto comissão de saúde, nós podemos, doutora Mari, elaborar alguma ferramenta, algum mecanismo, vereador, para poder contribuir com essa agressão. Eu acho que o pronto atendimento, ele exige muito do profissional médico. Não vamos aqui colocar... Você erra. Na nossa profissão, o problema da nossa profissão é que não permite erro.
Você erra em circunstâncias o quê? De decisões rápidas. E muitas vezes a decisão, ela não é acertada. Nós sabemos disso, por inúmeros fatores. O principal por você muitas vezes não conhecer o histórico, o antecedente do paciente. Recentemente eu fiz uma medicação num paciente que tinha antecedência de insuficiência cardíaca. A medicação que era para um broncoespasmo, doutora Mayra, acabou por desenvolver um outro problema, pela família não saber relatar e eu também não conhecer. Aí o senhor já viu, né, doutor Rafael? É aquele auê, aquele desespero, aquele atraso. E é evidente que isso gera insatisfações, vereadora Érica Tanque. A senhora tem um filho que vai ser médico no futuro, e a senhora vai poder, dentro de 4 paredes, ter essa frustração, às vezes, essa limitação, essa impotência que o pronto atendimento gera. E isso, doutor Rafael, não justifica, agressão não justifica. Você sofreu uma agressão verbal, uma agressão física, uma agressão moral, muitas vezes, o senhor é um incompetente, o senhor é um... Enfim, isso desestrutura uma equipe. Você não trabalha sozinho no pronto atendimento. E quem sempre vai ser o prejudicado vai ser o paciente que vai vir posterior, doutora Mayra, e o outro, porque isso é como um efeito dominó, né, doutor Rafael? Isso daí acaba contaminando, acaba contagiando os outros que estão ali presentes também. E isso muitas vezes acaba por nos desestruturar. E as nossas decisões, infelizmente, elas precisam ser assertivas, elas precisam ser precisas. Mais uma vez, eu volto a congratulá-lo pelo requerimento, pela sensibilidade. Acho que nós temos aqui, não é criar uma condição de protecionismo aos médicos, não, mas é valorizarmos mais a nossa classe. Nós estudamos muito para ser médicos, nós temos que nos atualizar para ser médicos, nós temos que fazer cursos, assinar revistas médico-científicas, estar sempre nos atualizando. Então, acho que nós criarmos... Tem médico ruim? Tem político ruim? Tem advogado ruim, com todo respeito, doutora Ana Carolina Pontes? Tem. Mas nós temos aqui também, enquanto legislativos, nós temos que fazer projetos, leis, trabalhos de educação que deem esse despertar para a população, para ter respeito com aquele profissional que está ali, que ele está ali para salvar a vida. Ele não está ali para fazer atendimento de unha encravada e de gripe, ele está para salvar a vida. Então, cuide bem de quem cuida de você. Parabéns. Cleiton Silva. Senhor presidente, eu também acredito que tenho pouco a contribuir, vereadora Érica, mas eu acho que é pertinente. Parabéns ao vereador Rafael. O clima ali dentro de um pronto-socorro já é tenso, para os dois lados. Inclusive, na última congratulação que teve aqui do Getro, que eles fazem, como fala? Que atendem... Não, Getro. Que ele atende pessoas, os médicos em hospitais, fazendo atendimento até psicológico para os médicos. Eles falam, não é fácil para um médico que está todo dia lidando com morte, lidando com doença, e é criança, é adulto, no pronto-socorro passa tudo, não passa, Rafael? É velho, é idoso, velho não, idoso. Então, assim, e agora a parte, Érica, que a gente fala, que hoje está muito generalizado, gerar violência através de mais violência, eu acho que nós precisamos trazer uma ordem para esse país. Infelizmente, essa ordem que nós vamos trazer para o nosso país não vai ser com rosa. Não vai ser propormos leis. Infelizmente, me perdoa agora, porque um cara que quer agredir um médico é um bandido. E não é com a lei que a gente vai chegar lá e falar, olha aqui, ó, é com a polícia. É com a polícia. É trazendo de volta a ordem para o nosso país, para que nós possamos chegar no progresso. Então, eu acredito que tem que ser, sim, algo mais incisivo da parte do poder público de garantir a ordem dentro das instituições públicas, seja hospital, seja ela qual for. Então, acho muito pertinente esse projeto e nós sabemos que existe a possibilidade do Primeira Companhia mudar para a área da Santa Casa. E aí eu digo até, já vou dar 30 segundinhos para você, Rafael, eu fui chamado aqui por um munícipe, estava tendo uma premiação aqui, não lembro qual foi, lá na Santa Casa, que não estava atendendo bem a filha. A hora que eu cheguei lá, a família falou, agora chegou o vereador, vai resolver. Eu falei, eu quero falar com o médico. Fui falar com o médico. A filha não estava querendo fazer os exames. E aí a mãe se dói pela filha, que o pai se dói, e aí fica aquele... E o médico olhou para mim e falou, vereador, o que eu faço?
uma parte para o Não, vereador Rafael. queria só contribuir o seguinte, o cidadão chega com razão querendo ser atendido, lógico, é o dever dele, o Estado promover saúde. Mas ninguém vê o coitado do enfermeiro, do técnico de enfermagem ou do colega lá que está atendendo muito mais do que poderia estar atendendo. A chance de erro ali para você medicar 100, 200 pessoas no plantão, de trocar, aí o cara chega lá com dor, chuta a porta, grita com o médico, dá um tapa, agride como se ele fosse o problema. Né? Então, tem muita coisa que precisa ser resolvida para que a população possa ser melhor atendida. Obrigado, presidente. Senhor presidente, só para terminar, então, acho pertinente, eu vou ficar também atento a esse requerimento, doutor Rafael. E se tiver alguma movimentação dessa casa, seja pela Comissão da Saúde, eu também quero estar presente, visto que eu fiquei 2 anos passando por dentro do hospital e eu vi a necessidade que tem um funcionário público de também ser atendido dignamente pelos munícipes que estão sendo atendidos por ele. Obrigado, presidente. Continua a discussão.